A Polícia Federal, vou até trazer aqui o roteirinho com as minhas informações, vai pedir ao ministro Alexandre de Moraes as quebras dos sigilos telemático, bancário e fiscal de Francisco Vanderlei Silva. A Folha de São Paulo, nosso parceiro aqui do UOL, apurou que os investigadores da PF estão tentando recuperar os dados celulares e se preparam também para colher novos depoimentos. A investigação quer identificar se Francisco teve auxílio de outras pessoas ou se teria comunicado os planos do atentado. E por que isso é importante? Teve uma outra reportagem da Folha de São Paulo, publicada ontem, que nos explica um pouco o porquê dessa intenção da Polícia Federal, né? Por que eles estão colhendo tantos dados? A Folha estava apurando com especialistas de direito que o conteúdo das investigações sobre o atentado em frente à sede do STF ainda é insuficiente para identificar uma conexão entre o episódio e os ataques de 8 de janeiro de 2023. Esses especialistas em direito, eles destacam que para montar este elo é preciso identificar se Francisco teve a ajuda ou não de outras pessoas, porque a avaliação majoritária dessas pessoas, desses especialistas, é que se não houver essa conexão, se ele não tiver tido ajuda, o inquérito vai acabar sendo arquivado por um motivo simples: ele veio a óbito. Então não tem mais a quem você condenar. Vou trazer agora essa discussão para a gente debater um pouco sobre isso. Rafael, a PF está ali fazendo o trabalho dela, né? Montando todo esse quebra-cabeça, tentando entender se o Francisco Vanderlei Luiz, se ele atuou junto, se ele tinha financiamento, se ele tinha comparsas nesse ataque. A motivação dele já está muito clara, né? Que foi uma motivação política. Mas se ele estava ligado a outras pessoas, se ele combinou esses planos com alguém para tentar fazer o elo com o 8 de janeiro. É interessante isso porque o elo de motivação política ele já está pronto. Acho que as consequências políticas estão feitas, mas as consequências jurídicas ainda não. Raquel, acho que essa é a parte final do seu comentário e da sua pergunta, é a chave aqui, né, para essa nossa primeira discussão. Tem uma questão que é política, ou seja, a gente passou por um período de deslegitimação do processo democrático em várias medidas, né, em várias dimensões, da urna eletrônica, de um pedido de uma possível intervenção militar, enfim, que isso foi se desdobrando, não é num episódio ou outro isolado, né? A gente tem que olhar cada episódio no seu conjunto, né? Ao longo do tempo a gente viu assistindo isso por diversas vezes. Então, do ponto de vista político, a gente sim tem forças políticas que mobilizam, que fazem discurso, que procuram apoio na direção de deslegitimar o processo democrático. Essa é a questão política. Aí a outra questão, né, Raquel, é a jurídica. Como é que você formaliza denúncias, individualizando a responsabilidade dos envolvidos, agora no episódio mais recente também. E, obviamente, como houve um óbito, essa dimensão jurídica só vai ter prosseguimento se eventualmente tiver essa conexão, que não é uma conexão política, porque está dada, como você mencionou, mas uma conexão mais jurídica, ou seja, pessoas que tiveram lá no atentado e que de alguma maneira agora ajudaram a fazer essa nova versão. Enfim, isso as investigações vão mostrar se é possível juridicamente fazer. Se não, a gente fica só com a questão política, né? A gente ainda vive, de alguma maneira, um cenário de algumas respostas que a justiça precisa dar para a gente efetivamente tentar encerrar esse episódio de como tratar os problemas da transição político-eleitoral de 22 para 23.
Professora, porque quando a gente conversa com ministros do Supremo, ou mesmo com outros líderes políticos, está muito claro para todo mundo como os fatos políticos eles vão se concatenando, né? Os vários ataques que os ministros vêm sofrendo, o 8 de janeiro, e mesmo esse último ataque, politicamente, eu acho que é um cordão que ele vem todo ligado. Agora, juridicamente, se não ficar comprovado, por exemplo, que o Francisco Luiz esteve no 8 de janeiro, como que você joga esse inquérito para Alexandre de Moraes? A lei tem desses nós, né? Agora, politicamente, e isso com impactos para a anistia, a gente também pode discutir isso daqui a pouco, a dimensão já está posta. Agora, juridicamente, talvez não. É, com certeza, acho que tem aí todo o processo, Raquel, de investigação. Acho que e eram passos que estavam meio que dados, né? Qualquer investigação teria que ter quebra de sigilo, investigar se ele faz parte de uma rede, né? Ou de um grupo, se estava sozinho de fato nesse processo. Então, toda a lógica jurídica, ela tem que ganhar como o Rafael colocou, como você tem uma ação de violência, um atentado contra instituições democráticas, e a lógica de atuação, que é muito comum em países dos Estados Unidos, na Europa, de grupos extremistas. Então faz todo sentido achar quais são os elos e fazer essa investigação e todo esse processo. Para legitimar, do ponto de vista jurídico, qualquer encaminhamento e conexão com o que aconteceu em 8 de janeiro também. Mas, então acho que esse ponto é esperado. E eu queria trazer também um aspecto, o Brasil ainda está muito pouco estruturado para não só para todo o processo de investigação desses atos, como também de prevenção, né? Ele fez todo um processo via redes sociais, de anúncio das suas ações. Então, isso também é um ponto que a gente precisa se atentar do ponto de vista não só jurídico, mas também de investigação e de segurança, para evitar que situações como essa aconteçam. Agora, do ponto de vista político, está claro a ligação da associação com toda a lógica de grupos extremistas na política brasileira, na lógica de toda a discussão sobre e a ligação com ações e com discursos e com ataques às instituições, mas, de fato, para que esse processo vá para o ministro Alexandre de Moraes, vai precisar da conexão e fazer as ligações jurídicas e todos os passos para que tenha, de fato, a indicação de conexão com os atos do 8 de janeiro. Não descarta a possibilidade da gente ter uma investigação e apontar uma lógica e uma rede mesmo que não tão estabelecida, mas uma lógica já de grupos que se articulam via redes sociais, e uma pessoa acaba tendo aí uma ação mais solitária. Então, acho que aqui tem vários nuances nesse episódio que a gente precisa ter aí uma investigação e precisa dar luz também para que todo esse processo, inclusive o processo preventivo, considerando que as ações ainda não estão claras e quem é que faz parte, de fato, desse tipo de ação no Brasil.